A todos vocês, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Diálogos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, que nós já estamos nele, já tem alguns dias. Quero compartilhar com vocês aqui a tela e peço que vocês acompanhem aqui comigo, exatamente como vocês já têm feito em outros dias. O nosso objetivo é estarmos aqui todos os dias, durante esse período de isolamento social, para trazermos uma palavra. E nós temos falado aqui sobre a Igreja do Arrebatamento. E hoje nós estamos na 11ª lição das lições bíblicas da CPAD Jovens do segundo trimestre de 2018. O título geral da revista: A Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. O comentarista é o Tiago Brasil. Lição 11. Firmes na verdade e na graça de Deus. Texto do dia. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Segundo Tessalonicenses 2,16. Síntese. Em tempos de crise, a melhor mensagem que pode ser anunciada a uma comunidade é a de consolação. Texto bíblico. Segundo Tessalonicenses 2, do 13 ao 17. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Comentário da lição. Introdução. A parte final do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses trata a respeito do destino que Deus tem para os santos, em comparação com o que vinha sendo tratado anteriormente a respeito do estado final dos desobedientes. Os santos serão alcançados pelo amor eterno do Pai. Paulo discorre porque os santos devem permanecer em paz e tranquilidade. Nesse esforço de fundamentar o consolo sempiterno de Deus para o justo, o apóstolo constrói uma magnífica referência à Trindade. Nos versículos 13 e 14, Paulo demonstra que o penhor da salvação é constituído por meio de uma obra realizada pelas três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto número 1. A ação da Trindade na vida do salvo. 1. Eleitos pelo Pai, versículo 13. A obra da salvação não é uma realização desprovida de sentido, como se fosse uma saída de improviso realizada por um Deus que teria sido pego de surpresa diante do pecado do primeiro casal. O Pai, em sua bondade, nos elegeu por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1:4. O fato de o Cordeiro ter sido morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, nos mostra o propósito eterno de Deus em prover salvação à humanidade. Somos eleitos pelo sacrifício do Filho e não há outro caminho para nós. Nunca possuiríamos méritos suficientes
para fazermos-nos dignos da salvação, pois esta é uma obra exclusiva de Deus. Portanto, uma vez conscientes disso, devemos operosamente desenvolver nossa salvação. Filipenses 2,12. Não desprezemos a obra de Cristo por nós e já manifesta em nós, antes vivamos como filhos da luz, nascidos do alto, restaurados em Cristo. Essa magnífica obra da salvação, da vida eterna, ela começou antes da fundação do mundo, o que é bem claro quando nós temos uma leitura bíblica básica, nós temos esse entendimento que é bem claro na palavra, como o autor acabou de colocar. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. 2. Santificados pelo Espírito, versículo 13b. Uma vez chamados à salvação pelo Pai, é o Espírito Santo que, numa obra de transformação contínua, faz Cristo manifesto em nós. Colossenses 1, 27 e 28. Como prometido por Jesus, não estamos órfãos deste mundo. Temos a presença acalentadora do Santo Espírito, que numa relação simultânea de consolação e orientação, guia nossa trajetória no curso de nossa jornada ao céu. Nossa luta cotidiana contra as astutas ciladas do inimigo somente pode ser superada por meio da ação do Espírito em favor de nós, o qual constantemente aperfeiçoa-nos o caráter de modo a tornarmos-nos progressivamente imitadores de Deus, manifestando cada vez mais nossa condição de filiação. A ação do Espírito é incessante em nossa vida, pois enquanto estivermos no caminho para o céu, temos muito o que nos aperfeiçoar. Esta obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é o que nos mantém firmes no caminho. Antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós andávamos sozinhos. Não tínhamos o consolo do Espírito Santo, não tínhamos a direção do Espírito Santo. Em todos os momentos da sua vida, agora que você está em Cristo, e caso você não esteja, eu te convido a estar em Cristo, tudo que nós fazemos é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo funciona como a consciência de Deus em nós. Ele nos lembra a palavra de Deus. O Espírito Santo nos alerta para momentos, para lugares onde nós não devemos ir. E isso é um trabalhar pessoal e individual. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Por isso que nós permanecemos na presença do Senhor. 3. Vocacionado para a glória do Filho. A promessa feita por Jesus a nós é que onde ele estiver na eternidade, nós estaremos com ele. A oração do Mestre ao Pai em nosso favor era para que nós fôssemos participantes da glória que ele vivenciara antes da fundação do mundo. Isso está lá em João 17, 24. Não possuímos uma vocação para uma vida imortal aqui na Terra. Ao contrário, somos convidados a abandonar todas as coisas que aqui são perecíveis e passageiras em nome de uma chamada para aquilo que é eterno. O ponto áureo da salvação não é a isenção de sofrimentos terrenos ou a promessa de galardões celestiais. O ápice da redenção é a certeza de que experimentaremos uma eternidade na presença de Jesus, em comunhão com ele. Nosso maior bem é o Senhor, e todas as demais coisas na presença dele constituem-se em nada. O objetivo do Senhor é que nós estejamos para sempre com ele. Então, eu devo estar para sempre com ele, você deve estar para sempre com ele, todos nós que viemos de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele vem de Deus,
O corpo vem do pó, mas o espírito vem de Deus. Então, nós devemos comparecer diante do Senhor. E o nosso maior ganho é em estar com o Senhor aqui, nesse mundo, e estar com o Senhor na eternidade. Porque nós não servimos a Deus simplesmente para ganharmos alguma coisa, seja aqui na terra ou seja na eternidade. Nós servimos ao Senhor pelo prazer da sua presença. Porque a presença de Deus é que nos completa. A presença de Deus é que nos alimenta. Segundo ponto, a firmeza do cristão. 1. Persistência no ensino dos apóstolos. Diante de um quadro de falsas profecias no seio da igreja local e charlatões da fé, é necessário fixar um ponto de segurança. Tal ponto, sem dúvida alguma, é a Bíblia Sagrada. Essa foi uma exortação paulina à igreja de Tessalônica. Para evitar a propagação de heresias e falsos ensinos, Paulo recomendou àquela comunidade que persistisse no modelo de cristianismo que havia recebido, tanto por meio do testemunho vivo dos pregadores do genuíno evangelho, como por meio das orientações escritas que já circulavam pelas igrejas. Nossa fé, para ser madura, precisa ter alicerces sólidos, e a palavra é o melhor e mais confiável de todos. Nós não nos guiamos por profetas ou por profetisas. Nós não nos guiamos por profecias humanas, onde aquele profeta se levanta e fala: eis que eu te digo. Nós ouvimos, nós respeitamos e, como o próprio apóstolo Paulo recomenda, julgamos se a profecia é bíblica ou não, se ela tem um contexto da palavra ou não, e esperamos se ela vai acontecer ou não. Porém, não é uma profecia que vai guiar a nossa vida. Não é uma pessoa que nós temos que ligar para ela para saber se nós podemos sair ou não, se nós podemos trabalhar ou não, se nós devemos fazer determinada faculdade ou não, porque existem muitas pessoas que elas acabaram se tornando escravas, porque elas só fazem as coisas se Deus revelar. Existem pessoas que elas não saem de casa se não houver uma revelação de Deus. Nós chegamos a níveis em alguns lugares que, assim, não dá para entender por que algumas coisas chegam nesse ponto. Ao ponto de que aquela pessoa não consegue determinar o que ela vai fazer. Porque tudo que ela vai fazer, ela precisa de confirmação. Muitas pessoas vivem assim. Eles até abandonam a Bíblia e usam a Bíblia só naqueles momentos das reuniões, mas o restante é tudo em cima de falsas profecias. E muitas pessoas têm feito grandes coisas na sua vida, como compra de casa, compra de carro, como investimentos, como casamentos, como decisões, em cima de profetas e profetisas, em cima do que aquelas pessoas falam. E para aquela pessoa fechar um negócio, ela precisa ligar para a pessoa, ou precisa pedir autorização, ou precisa pedir uma confirmação. Esse tipo de situação, infelizmente, tem escravizado pessoas. E a pessoa não tem o controle sobre a vida dela. Da mesma forma que a Bíblia mostra que nós estamos na direção de Deus, na direção do Espírito de Deus, de onde vem, então, essa direção? Da sua palavra. E vocês vejam que o apóstolo, ele explica isso para as pessoas. Ele deixa isso claro. Mas, infelizmente, muitos não querem seguir o que está escrito na palavra, mas querem seguir o que determinadas pessoas falam. E quando aquela pessoa morrer? Nós temos aí, né, e principalmente aqui na internet, muitos exemplos de profecias falsas, de pessoas que disseram uma coisa e não aconteceu. Tem uma profecia aqui na internet, né, que está aí, que o pregador dá 15 anos de vida para o pastor e 2 anos depois ele morreu. Então, assim, é
É demais. O problema é que as pessoas não querem ler, não querem estudar, não querem se preparar. Então, elas acabam, ao invés de julgar a profecia, elas aceitam a profecia como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse o próprio Deus falando, e querem seguir aquilo ali. E os falsos apóstolos dos dias atuais seguem o mesmo caminho. As pessoas estão falando, e tem aqui direto na internet, sobre ministério apostólico. É porque eu falo como uma voz apostólica. É assim, é difícil. É difícil. Porque as pessoas acabam seguindo esses líderes que, na maioria das vezes, pregam o texto fora do contexto e usam essas supostas revelações para poder complementar. E existem pessoas que elas seguem mais o regulamento ou o que aquela pessoa falou do que a própria palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Foi o que o apóstolo alertou àquela igreja. 2, convicção nas tradições. Para além da doutrina infalível, imutável e fundamentada exclusivamente nas Escrituras, cada igreja local possui uma série de costumes e tradições que garante o bem-estar dos relacionamentos locais. A orientação do apóstolo é que os tessalonicenses também se mantenham firmes nessas práticas. Há em nossa geração um culto ao novo, entre aspas, de tal maneira que alguns líderes de jovens procuram incessantemente a fórmula para o culto perfeito. Nesta busca desenfreada, o culto virou, entre aspas, balada, e muitos jovens estão se perdendo. Precisamos de novidade de vida, e não apenas de coisas novas. Não devemos ter vergonha de nossas tradições, pois foram elas que nos trouxeram até onde estamos. Não precisamos de novos costumes, basta nos revestirmos de significado para este tempo. O Tiago Brasil, que é o autor, colocou muito bem. E neste período que nós estamos vivendo, de isolamento social, onde essas, entre aspas, baladas gospel não acontecem, as pessoas estão indo para onde acontece. As pessoas estão indo para os bailes clandestinos, para os forrós clandestinos que funcionam sem autorização do poder público. Por quê? Porque elas necessitam daquela agitação, daquele movimento. Preste atenção numa coisa. Todo esse ambiente que é preparado para te emocionar, para tocar na sua emoção, pode esquecer, filho. Pode esquecer. Porque a emoção, ela é vazia. A própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Aquela sensação que a pessoa tem naquele momento, aquilo ali passa e não volta. E muitas vezes as pessoas querem criar esses ambientes onde aquela sensação ela é alta, a emoção ela fica em alta. E a palavra nem se fala, né? A consciência, o raciocínio, o espiritual está ligado à sua consciência. A emoção, ela está ligada a tudo que está ao nosso redor. Porque se você vê uma cena triste, você fica triste. Se você vê uma cena alegre, você fica alegre. É por isso que a indústria do entretenimento é tão poderosa. Se você escuta uma música triste, você fica triste. Se você escuta uma música alegre, você fica alegre. Você pode ver que se você estiver ouvindo uma canção que tem uma batida forte, de repente o seu pé, as suas mãos já estão naquele ritmo. Porque o que vem de fora contagia a sua emoção. Mas isso é uma ilusão. Se eu utilizar do meio para poder levar o evangelho de Cristo, o que vai acontecer? Eu vou estar criando um ambiente, mas aquele ambiente vai acabar, porque tudo tem começo, meio e fim. E quando aquela pessoa for embora e estiver fora daquele ambiente, ela vai voltar ao estado normal que ela estava.
E existe aí muitas pessoas utilizando, inclusive, de métodos psicológicos, como a catarse, para poder criar um ambiente religioso para prender aquela pessoa ali. Então, a pessoa ela fica escravizada pela emoção e não a conversão verdadeira. Ela não entendeu, ela não compreendeu o que é servir a Deus. E eu já falei em outras vezes, se você estudar a história do cristianismo, você só vai encontrar esse tipo de coisa no nosso tempo. Porque nos tempos antigos eles utilizavam de outras ferramentas, mas esta ferramenta de pegar a psicologia e aplicar às pessoas é algo do nosso tempo. 3. Confirmados em boas obras. A salvação de Deus em nossa vida produz um impulso positivo para a prática de boas obras. A fé dos Tessalonicenses seria comprovada por meio da adoção de um estilo de vida que espelhasse o testemunho de Cristo. Para usar uma metáfora paulina, podemos dizer que demonstrar nossa comunhão com Jesus na sociedade atual é similar a exalar uma excelente fragrância. O mundo ao nosso redor não conhece a Cristo e, de muitos modos, rejeita a sua palavra. Cabe-nos, então, por meio de uma vida piedosa e edificante, pregar o Evangelho sempre, inclusive quando estivermos em silêncio. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Os sinais de uma existência manifestam-se de modo natural. Aquilo que você tem de Deus, ele vai se apresentar naturalmente. O Espírito de Deus, ele vai se manifestar naturalmente, às vezes até em silêncio, como o autor fala. Assim, aquilo que somos espontaneamente se revela em nosso falar e proceder. Terceiro ponto, o consolo de Deus aos santos. 1. Confortados em amor e graça. Tendo refletido anteriormente a respeito do final dos injustos, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12, e sobre a bênção eterna da salvação, Paulo fala a respeito do consolo dos cristãos. A fonte do conforto anunciado pelo apóstolo não são as circunstâncias humanas favoráveis ou os bens materiais que aqueles irmãos poderiam possuir, mas a maravilhosa graça e o grande amor de Deus para com eles. 2. Eternamente consolados. Deus deseja construir algo de eterno em nós. Por isso, o Espírito que nos consola é eterno. O reino para onde somos chamados é eterno. O propósito dele para conosco é eterno. Mas não apenas isso. O consolo que o Senhor oferece-nos é sem fim. Por isso, não devemos nos angustiar se por alguma circunstância aleatória as coisas não estão conforme nossos planos. Devemos crer que o amanhã que nos está preparado é sem lágrimas, desesperos ou medos. Se é para a eternidade que somos vocacionados, não devemos nos iludir com os efêmeros encantos que este mundo pode nos oferecer. Não se iluda com a suposta felicidade que o mundo tem para oferecer. Tudo isso é passageiro. 3. Intimidade é intimamente aliviado. O alívio que Paulo anuncia à igreja em Tessalônica é algo profundo, manifesto no interior dos irmãos. É consolo para o coração. Vivemos em tempos difíceis. De uma maneira geral, as pessoas teatralizam suas vidas, fingem ser felizes, mascaram seus medos, fazem de suas vidas uma patética representação. Não foi para exterioridades que o Senhor nos vocacionou. Deus nos chamou para uma restauração interior. Chega de superficialidade. O Evangelho é algo mais profundo. Está diretamente relacionado com o nosso ser, nosso interior, nosso coração. Toda obra que Deus faz em nós é de dentro para fora.
e nunca de fora para dentro. Por isso que quando nós damos lugar ao Espírito de Deus, ele ministra no nosso interior. Nós somos ministrados pelo Espírito Santo, não enganados por um ambiente que é totalmente montado para que nós possamos acreditar no que está acontecendo ali. Mas é algo verdadeiro, algo real. Quando está tudo em silêncio, quando você não escuta nenhum ruído, o Espírito de Deus está lá. E isso é muito importante. Se você não consegue ficar num lugar sem ouvir nada, totalmente tranquilo, então tem alguma coisa aí que não está muito legal. Se você precisa estar o tempo todo ouvindo, o tempo todo ali com gente, com tudo, não. É bom? É saudável? Mas existe tempo para tudo. Então, hoje, nós possamos fazer isso, refletir um pouco e ter um momento de pausa para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Conclusão. As palavras de Paulo àquela comunidade tinham como objetivo o desenvolvimento sadio dos crentes. Eles nem deveriam angustiar-se quanto às coisas futuras, muito menos estarem aflitos com relação ao seu estado eterno. Consolo é a palavra-chave para entender este momento da escrita apostólica aos irmãos em Tessalônica, que a certeza de consolo para aqueles irmãos fortaleça também os nossos corações. São excelentes essas reflexões aqui do Tiago Brasil, são palavras assim bastante profundas e, conforme eu já disse anteriormente, é uma maneira, né, de nós lermos, de nós termos um momento de reflexão, um momento de pensar, né, sobre tudo que está ao nosso redor e ficarmos um pouco mais fortalecidos. Quero registrar aqui um comentário da Conceição Gomes de Oliveira, que a graça de Deus se renova a cada manhã em nossas vidas, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Deus abençoe também todos que vão acompanhar essa transmissão depois, né? Se você estiver acompanhando depois, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E, como eu já disse anteriormente, todos os dias nós estamos aqui fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe você e até a próxima live, se Deus quiser.